Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 17 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já concretizou, já manifestou, já projetou e já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Por isso estamos orando, colocando nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, nossos projetos, nossos planos, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor todos os dias, nossa casa, nossa família. Eu sempre carrego aqui, coloco dentro da minha Bíblia, os pedidos de oração de vocês, também outros pedidos que vão chegando e vou colocando, e nós, de maneira simbólica, oramos, impomos as mãos, e assim seja. Se você quiser fazer isso também com a tua casa, com a tua família, com os teus queridos, orando, colocando, buscando no Senhor a cura, a saúde, a restauração, o renovo, a restituição. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E também, claro, nós nos desenvolvemos na palavra. A palavra fala que é sábio aquele que busca o Senhor, que teme ao Senhor e que procura aprender do Senhor. A palavra do Senhor, lá no livro de João, diz que se eu buscar conhecer cada vez mais o Pai e ao seu Filho a quem Ele enviou, cada vez mais eu estarei vivendo a minha eternidade. Eternidade significa conhecer Pai e Filho. Pai e Filho significa conhecer a eternidade, ou buscando ou vivendo a eternidade. Não no sentido tão somente, vamos chamar assim, teórico da palavra, mas trazendo as condições necessárias para que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito, agradável, não lá na eternidade, mas aqui, onde eu incorporo, onde eu vivo, ainda que eu seja ainda um ser caído, um filho de Adão, entre aspas, como diz lá C.S. Lewis na sua teoria, ainda que eu tenha as minhas limitações, ainda como Paulo diz que eu tenho um corpo incorruptível, ainda que eu sou um ser caído, ainda que eu seja miserável homem que sou, como Paulo diz, ainda que eu seja um homem de impuros lábios, como Isaías diz, mesmo assim, eu busco viver, eu quero viver, eu desejo viver. E o conhecimento da palavra de Deus é primordial, é essencial, é uma questão de vida ou de morte. Então nós precisamos aprender e desenvolver, e glória a Deus por isso. Bom dia, paz do Senhor, Bispo Antônio, tudo na paz, tudo na bênção. Suzy, Priscila, familiares, Deus abençoe a vocês todos. Também a Eva, Deus abençoe. O Senhor esteja sobre a tua vida. Magda, Sueli Felintro, Kátia, Raquel, a Eva também, sua família, Raquel, Débora, Netinho, a Eva com a sua filha, com o seu genro, estão passeando aí, férias. A Amanda também está de férias, Deus abençoe a você, a tua casa, a tua família, Fábio, Luquinha, Júlia, todos os familiares, em nome de Jesus, o João, a Roseli e também todos que estão aí, com as suas famílias, visitando, restaurando, renovando, orando, e nós em comunhão aqui, colocando cada um diante do Senhor. Também eu quero agradecer a vida da Ema, da Dona Ana Maria, que sempre nós estamos conversando, orando, colocando as coisas diante do Senhor, também o seu João, Dona Dária, a Dona Nadir, o seu Toninho, meus pais, meus tios, minha tia Rosário, minha tia Alzira, os outros meus tios, meus primos, também os seus netos, sobrinhos, e genros e noras, e a glória, a presença, o poder de Deus se manifestando, se derramando sobre cada um de nós. Bom dia, Magda, tudo bem? Então, que o Senhor esteja sobre a tua vida e que seja um domingo maravilhoso em nome de Jesus. Vamos continuar lendo a palavra e agora Mateus capítulo 9, Já lemos 1, 2, 3, 4,
falando do ministério e dos preparativos para o nascimento de Jesus. Depois lemos 5, 6 e 7, que fala sobre o Sermão da Montanha e o que significa a constituição, a quarta magna desse reino, né? Um reino monárquico. Por que reino monárquico? Porque existe um rei. Se ele é o rei, nós somos os súditos. Só que como súditos, ele nos dá um privilégio tão grande de, primeiro, pertencermos ao seu reino. Segundo, ele nos convida a estarmos com ele, não ali no nível abaixo, ainda que estejamos, não nível abaixo, eternamente abaixo dele, mas não é isso. Mas ele nos convida a governar com ele. Não é apenas o privilégio da salvação. Ele fala que nós nos assentaremos, Paulo diz isso, né? Que nós nos assentaremos com ele nas regiões celestiais. E todo o mundo espiritual e todas as hostes espirituais estarão sob os nossos pés como igreja. Senhor Deus de maravilhas. Que Salvador é esse? Que Rei é esse? Que privilégio é esse? Então é muito além apenas de uma salvação, porque eu terei uma vida eterna. É muito além. É a vida eterna mais uma vida abundante. É a vida eterna mais o privilégio de viver com ele. É uma vida eterna mais toda uma constituição e autoridade e poder. É uma vida eterna mais a inauguração de novos céus e nova terra, como diz lá em Isaías. Então é uma coisa tão abundante que Paulo fala que tem coisa que não tem nem como dizer. O nosso vocabulário não consegue explicar. Mas é o que o Senhor tem para nós e nós cremos nessa vida abundante em nome de Jesus. Depois vem Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 em diante, eu sempre falo que é como se o médico estivesse com seus residentes, né? Fazendo, como é que fala? Visita de campo, né? O médico e os seus residentes estão visitando a área atingida. Qual é a área atingida? Entre aspas, é aquele hospital, que é o mundo. Onde no mundo, esse hospital chamado mundo, planeta Terra, existem enfermos. E esses enfermos estão carecendo de a intervenção desses médicos, desses profissionais de saúde, em todos os sentidos. E esses profissionais de saúde fazem essa visita, né, permanente, constante, intermitentemente, mas eles estão sendo o quê? Monitorados, né? Tem a mentoria do diretor da cadeira, que é Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 8 em diante, o Senhor vai pontuando e vai sublinhando todas as experiências e todas as fases. E a gente vai aprendendo com esse evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E no capítulo 9, nós começamos com a cura do paralítico de Cafarnaum. Por quê? Porque ali o Senhor está mostrando que ele não veio, ou ele não está se manifestando tão somente para curar o sintoma. Qual era o sintoma do paralítico? A paralisia. Mas que por detrás desse sintoma havia causa. Qual era a causa? O pecado, a transgressão, a iniquidade. Tudo aquilo que fez uma separação entre Deus e aquele homem. E por causa disso, aquele homem estava padecendo na sua humanidade, na sua limitação. E por causa daquilo, aquele homem estava acamado, paralisado. E o Senhor fala, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, lógico, se posicionam naquele momento e falam, quem é esse que blasfema? Só um pode perdoar pecados, que é Deus. E aí Jesus responde o quê? Jesus diz o seguinte, olha, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele diz, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a esse paralítico, levante e anda? Para que vocês saibam que a autoridade plena está se manifestando sobre mim, Jesus como primeiro, né? Mostrando o caminho, desbravando o caminho para que toda a igreja passe por esse caminho. Jesus diz àquele homem, levanta, toma a tua cama
e volta para a tua casa. Então Jesus é a completude dos tempos, né? Como diz Gálatas 4:4. Jesus é a plenitude dos tempos. E aí, né, esse homem não apenas é curado, é liberto, mas ele também é perdoado, e esse homem tem uma missão: voltar para sua casa para causar uma revolução interna, sua casa, sua família, seus relacionamentos, que é exatamente o que todo ser humano precisa, tem que ter consciência e precisa fazer. E exatamente o que esse ex-paralítico fez. Agora, capítulo 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ainda nesse texto, eu quero ler os textos paralelos que estão em Marcos e Lucas. Marcos diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi. Levi é o nome, eu vou chamar assim, né? É o nome de batismo de Mateus, né? O nome de batismo de Levi, de Mateus, é Levi, não é Mateus. Mateus quem deu foi Jesus. Lembra que eu falei para você? Naquela cultura, o primeiro nome é o estado de espírito, é o momento que a pessoa está passando, é aquele divisor de águas. Olha, já não te chamo mais de Jacó, mas te chamo de Israel. Já não te chamo mais de Abrão, mas te chamo de Abraão. Já não te chamo mais de Sarai, agora eu te chamo de Sara. Entendeu? Já não te chamo mais de Simão, mas te chamo de Pedro. Já não te chamo mais de Saulo, mas te chamo de Paulo. Você entendeu? Então havia esse sentimento. Josué, por exemplo, né? Josué, já não te chamo de Oséias, mas te chamo de Josué. Eu não te chamo mais salvação, eu te chamo Deus é salvação, que é o nome de Jesus, né? Deus é a salvação. Então você tem essa cultura. Então o nome de Mateus de batismo é Levi. Por que Levi? Porque Levi era de uma família sacerdotal. Lembram-se das tribos, quando Josué e Moisés estabeleceram que a tribo de Levi não tinha herança na terra, porque a herança da terra era o Senhor, ou seja, era uma tribo separada para o sacerdócio, para o serviço sacerdotal. Veja quem era Levi. Voltando ao texto. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, lembra que eu falei? A classe de fariseus é o conjunto de, na sua maioria, uma casta religiosa de escribas. É a reunião de escribas. A reunião de escribas se chama fariseus. É o coletivo de escribas. Todos os fariseus eram escribas? Com certeza. Era a primeira prerrogativa. Qual era? Saber ler, saber escrever e ter a capacidade de interpretar a lei. Ensinar a lei. Todos os escribas eram fariseus? Não, nem todos. Porque, vamos chamar assim, na sociedade judaica, a classe dos fariseus estava acima da condição de escriba. Tá?
porque era o grupo, vamos dizer assim, era a opinião de um grupo que até tinha questões políticas muito importantes, tá? Então vamos lá. Tem os outros grupos, mas como a gente está falando só de fariseu, eu só vou falar aqui dos fariseus. Porque esse era um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, o livro de Marcos deixa isso muito bem claro, né? Marcos é o evangelho ditado pelo apóstolo Pedro. Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntava aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Agora nós vamos lá para o livro de Lucas, que é a mesma história, sob uma outra perspectiva. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 27 diz assim: passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, e assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Bom, então vamos começar em Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Bom, então vamos lembra quando a gente começou a falar sobre o livro de Mateus, lá no comecinho, na introdução do Evangelho? Qualquer coisa, entre lá na minha página no YouTube, Rubens Sá, né? Tem lá a minha playlist. Agora eu tenho playlist, eu estou aprendendo a organizar tudo, tá um trabalho, mas eu estou conseguindo. Então, lá você tem, desde Malaquias, todos os bloquinhos, né? Por tema e também pelo livro. Eu estou separando os blocos usando os próprios livros da Bíblia, né? Então, Malaquias, Mateus. Mateus, saindo de Malaquias, tem toda a introdução do Novo Testamento, dos Evangelhos, depois tem a introdução de Mateus. E lá eu falo bastante sobre Levi, sobre Mateus, né? Aqui eu vou falar um pouquinho também, só para a gente lembrar de tudo. Bom, quem era Mateus? Mateus era chamado Levi. Eu vou falar do Levi antes, né? Depois eu vou falar de Mateus. Levi antes da interpelação de Jesus, então ele chamava Levi. Quem era Levi? Levi era um homem proscrito diante da sociedade judaica, ou seja, ele era um homem marginalizado. Por que ele era tão discriminado? Porque ele era considerado um grande pecador, tá? Na visão religiosa, você tem um pequeno pecador, você tem um médio pecador e você tem um grande pecador. E na visão de Deus? Na visão de Deus você só tem pecador. Não existe o pecador maior e o pecador menor. Mas, na visão religiosa, Levi era um grande pecador. Tal era o nível de decadência de Levi, que aos olhos judaicos, aos olhos hebreus, Levi não seria mais digno de perdão. Era uma causa perdida. Pronto. Era assim. Oi, Marcelo, tudo bem? Acabei de sair do serviço e indo para casa. Agradeço a Deus o dia de serviço. Glória a Deus. Deus abençoe, Marcelo. Agradecemos ao Senhor. O Senhor é bom, né? E todas as suas misericórdias duram para sempre. A sua bênção não acrescenta dores. Parabéns, Marcelo. Bom descanso para você. Então, você percebe que Levi, ele era um cara muito discriminado. Porque aos olhos da tradição, da cultura, até da família, lembre, da família, da sociedade, de todos, Levi não teria mais perdão, não teria mais chance de restauração ou de reconstrução.
Então Levi já era uma carta, vamos dizer assim, uma carta fora do baralho da sociedade judaica, da sociedade hebreia. Por quê? Porque Levi era um publicano. Só para você lembrar, e eu não sei se eu falei tudo, mas eu vou falar mais um pouquinho hoje, só para você lembrar, quem era um publicano? Publicano era uma pessoa contratada pelo Império Romano para que ele tivesse o controle fiscal, vamos chamar assim, o controle fiscal contábil de uma região. Ele era como se fosse um contador, mas mais do que um contador, porque ele tinha poder de polícia. Seria aquilo que eu entendo hoje, alguma coisa próximo de uma autoridade da Receita Federal. Uma autoridade da Receita Federal, ele tem poder de polícia. Por que poder de polícia? Porque uma autoridade da Receita Federal, investido da sua autoridade, do seu cargo, né, na atribuição das suas tarefas, ele, por exemplo, pode parar um caminhão. Pode parar um caminhão, obviamente ele estará com um aparato policial, né, com aqueles, né, que estão ali por estarem escoltando aquele serviço público, né? E ali ele vai parar o caminhão, vai pedir para o motorista descer e tal, e vai querer olhar a carga, para ver se aferir se a carga, o peso da carga, a discriminação da carga está exatamente ali colocada naquela nota fiscal. Não havendo isso, não havendo esse ajuste, né, contábil fiscal, aquele motorista ou aquele caminhoneiro ou é detido, ou a carga é retirada, ou ele paga multa, ou ele é até mesmo preso. Depende do grau de criminalidade daquela situação, não é assim? Então, Levi, agora estou falando ainda de Levi. Levi era esse homem. Levi tinha um poder de polícia. Ele representava o Império Romano. Só que para que fosse publicano, o publicano era um profissional terceirizado da coroa romana. Na maioria dos publicanos de todo o Império Romano e de toda a Antiguidade, na maioria das vezes, em toda a história da população mundial, sempre houveram esses homens, porque esses homens conheciam a miúde, conheciam os detalhes do seu povo, da sua cultura, conheciam a geografia, sabiam quem eram os homens mais... agradeço a Deus pelo serviço, depois eu fazer um culto às 10. Amém. Estão correndo lá para o culto. Estão trabalhando, mas estão correndo para o culto. Então, você percebe o quê? Que existe essa situação muito clara de que não apenas Levi era uma pessoa discriminada, mas Levi, para alcançar a sua posição, ele teve que fazer investimentos. Qual eram os investimentos? Era assim, aquela região era por isso o censo, né? Lembram que por ocasião do nascimento de Jesus, Maria e José não estavam lá na Galileia, não estavam lá, né, na região natal deles, mas eles estavam em Belém, que era a região da sua família, onde estava cadastrada a família de José e Maria, lembram-se? Porque eram descendentes de Davi, e Davi, a família de Davi, a árvore genealógica de Davi estava em Belém. Lembram da história? Por quê? Porque o recenseamento era muito importante, porque ao Império Romano, ali é que era aferida a quantidade de pessoas, principalmente as pessoas adultas, porque as pessoas adultas trabalhavam, as pessoas adultas tinham seus negócios, e o pior, agora olhando aos olhos do Império Romano, é que os judeus tinham a prerrogativa de terem propriedade e ganhar em cima da propriedade ou do negócio que eles tinham, ao contrário dos outros povos. Então era um povo, nesse aspecto, muito investigado, muito inspecionado, muito supervisionado. Então Levi, ele para adquirir uma certa porção geográfica, sob os seus cuidados, sob a sua autoridade,
ele comprava aquela porção. Não era assim dado pelo império, não. Era feito toda uma ficha cadastral. Esse homem passava por examinações, por bancadas, até conquistar a posição de publicano, de cobrador de impostos. E Levi, ele tinha tanta autoridade, ou seja, o publicano cobrador de impostos, que ele cobrava impostos pessoais, individuais, ele entrava na casa das famílias, ele conferia, eu disse, né, no começo, lá naquela época, quando eu falei a respeito, ele conferia até dos pescadores a quantidade de peixe que estava dentro da cesta. E ele poderia cobrar uma porcentagem de imposto até dos peixes. A gente ouve falar, né, que os nossos queridos parlamentares da Assembleia, né, da Câmara de Deputados Federal, eles baixam lei até para cobrar vento, né, porque lá no Norte e Nordeste tem aquela energia eólica, né, e a energia eólica ela é movimentada em hélices, né, a hélice está sobre uma viga, né, uma coluna, e embaixo tem um motor que transforma aquela força, né, aquela energia, transforma em luz, transforma em energia, né? Então o pessoal fala que eles deram um jeito para cobrar imposto do vento. Isso não é de hoje. Lá no tempo de Levi, ele cobrava imposto até do peixe que os pescadores pescavam. Querendo dizer que tudo, né, vamos dizer, pertencia ao Império Romano. Até o peixe que ainda estava dentro do lago, que nem havia sido pescado ainda. Então, Levi cobrava tudo. Para você ter uma ideia, Levi tinha a autoridade para colocar pedágio nas pontes. Ah, você passou por essa ponte? Ah, então vou cobrar um pedágio. Ah, você passou por essa rua, por essa travessa? Eu vou te cobrar pedágio. Então, imagina como que o povo enxergava Levi. O povo judeu, ainda que mexe com dinheiro. Veja lá em que encrenca ele havia se metido. É por isso que eu estou te falando. Ele não era bem aceito nem na sua família, nem na sua casa, nem na religião. Um publicano não podia entrar no templo, nem na sinagoga. Um publicano não poderia oferecer ofertas. O sacerdote não aceitava oferta de publicano. Pra você ter uma ideia, o publicano, quando o judeu ia pagar o imposto, ou por ele, ou por o seu comércio, ou por sua família, ou por sua propriedade, tudo pagava imposto, né? Quando ele ia pagar, ele não pegava troco. É o único ser da terra que o judeu não pegava troco. Era do publicano. Por quê? Ele era tão maldito que o simples fato de pegar troco do dinheiro era uma questão de dignidade espiritual para o judeu. Então ele não tocava no dinheiro que vinha do publicano. O publicano, ele não podia fazer parte de nenhum grupo de aferição do povo judeu. Ele não podia entrar no sinédrio, ele não podia participar, um publicano não era testemunha num crime, numa averiguação. Por exemplo, fulano, sei lá, bateu em ciclano. Ah, vamos trazer aqui para a justiça, o juiz vai aferir quem é culpado, quem é inocente. Ah, tem o testemunho, ele é publicano. Não, publicano nós não aceitamos aqui no tribunal. Então o publicano, ele era considerado aquilo que eu falei para você lá em Mateus capítulo 8. O publicano estava no mesmo nível do leproso. Creio eu que só não estava abaixo do leproso porque o publicano tinha dinheiro, era rico. Então vamos dizer que sempre vai haver uma certa conivência com crime, né? Porque o cara é rico. Mas fora isso, o publicano e o porco estavam no mesmo nível de maldição aos olhos judaicos.
Por que eu estou demorando tanto para falar do publicano? Porque é para nós entendermos a profundidade do Evangelho de Mateus e por que ele sublinha, ele destaca alguns momentos muito importantes no Evangelho de Jesus Cristo. E por que o livro de Mateus ele é tão esclarecedor. Por quê? Porque Levi, agora Mateus, né? Mateus significa presente de Deus. Olha como Jesus chamava Mateus. Completamente diferente. Presente de Deus. Enquanto para todo o povo, toda a cultura, ele era um homem maldito. Então, o publicano vivia escoltado. Um publicano tinha guarda-costas dia e noite. Ele não sossegava, ele não ficava tranquilo. Na maioria deles eram muito ricos. E por serem ricos, tinha uma proeminência na coroa romana. Eram pessoas diante da sociedade da época, pessoas, entre aspas, de importância por causa da condição financeira. Não é por causa da moral, não. Por causa da condição financeira. Então Levi tinha todo o staff. A Bíblia fala aqui, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Levi nem se chama de Levi, ele se chama de Mateus. Quem chama ele de Levi é Lucas. Lucas chama ele de Levi. Lucas não penteia a alma, não. Lucas já vai direto, é Levi. Então, porque Levi significa descendente da tribo de Levi, entre aspas, seria um sacerdote ou um candidato ao sacerdócio, né? Então, Levi tinha essa coisa. Mas a Bíblia fala que Jesus passando por ali, Levi estava com os seus. Por quê? Porque como se fosse uma franquia, ele comprava aquela região, entre aspas, né, no sentido administrativo fiscal, de conciliação de contas, ele comprava, ele adquiria, era uma concessão, era uma franquia. Ele comprava aquela franquia e ele passava a administrar aquela franquia, aquela região estabelecida pelo Império Romano. Então ele tinha muitos funcionários, ele tinha toda uma casta, que eram de pessoas também discriminadas, pecadoras, né, grandes pecadores e tal. Quando Jesus conversa com Levi, veja só que Levi está deixando tudo. Se você for comparar com Pedro, com João, com Tiago, com André ou outros, eles não tinham uma condição financeira tão abastada como Levi. Levi era o mais rico, com certeza, de todos juntos. A riqueza de Levi estava num nível muito alto, muito acima de todos que estavam ali. Diz a palavra: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pura e simplesmente assim. Levi largou tudo para seguir a Jesus. Num nível completamente diferente. Até então ele tinha guarda-costas. Ele tinha seguranças. Ele era uma pessoa que entrava, tinha acesso, enquanto ele não tinha acesso no mundo judaico, mas ele tinha acesso aberto ao mundo romano, a Roma, a capital, a César. Ele deixa tudo de lado. Toda a sua, vamos dizer, soberba, toda a sua altivez profissional e financeira, ele larga tudo, ele vira as costas e vai seguir Jesus. Diz aqui: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, mais tarde, às 4:30 a gente medita mais um pouco, para que você entenda como é maravilhosa a palavra do Senhor e como o Senhor conversa e fala conosco a todo momento. Isso é muito especial, porque assim como Levi, nós também fomos um dia chamados, encontrados pelo Senhor, e o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E cabe a nós virarmos as costas, como diz Paulo, deixando as coisas para trás ficam, e prosseguindo para o nosso alvo. É o que Levi fez. Levi se
se desvencilhou de tudo em nome daquele que estava à frente, o convidando. Segue-me. E ele foi e seguiu Jesus e se transformou no apóstolo Mateus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada família, cada servo teu que está aqui, a Magno, o Antônio, a Raquel, a Kátia, o Josué, o Joel, o Walter, a Sueli Felintro, todos que estão aqui, ó Deus, debaixo desse poder, desse mover, o Fábio, suas casas, famílias, Márcia, Luiz Henrique, familiares, filhos, netos, pais, avós, tios, Senhor, sobrinhos. Derrama-te sobre cada um de nós, minhas tias, meu pai, minha mãe, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, todos, a presença, o mover, o poder, a glória, a graça se derramando, curando, visitando, ó Deus, protegendo, diante dessas notícias terríveis, pelas quais atravessa o nosso país e o mundo, com a pandemia, essas milhares de famílias, ó Deus, que estão enlutadas, nem podendo, ó Deus, enterrar os seus mortos com a devida dignidade. Tem misericórdia. Senhor, move-te, nós te clamamos. Tem misericórdia da nossa terra, do nosso povo, do nosso país. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado. O Senhor tem nos preservado, nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, a Ti toda a honra e toda a glória por cada dia, por cada, Senhor, cada livramento, cada saúde, cada cura que está aqui. Continua a nos visitar nos nossos ossos, nossas artérias, nossas veias, coração, órgãos, ouvidos, olhos. Deus de poder, taxas, comorbidade, fragilidades orgânicas. Deus de maravilhas, nos visita com a tua cura, com a tua saúde, nossos tendões, nossos nervos, nossa coluna, nosso ciático. Deus de poder, visita-nos, ó Deus, nos diagnósticos, nos exames. Deus de maravilhas, visita com cura, com saúde, toca, restaura, renova, reconstrói, restitui, ressuscita. Te peço pelo meu primo Daniel, que está se recuperando da pandemia, da Covid-19, o Abraão também, que está conosco, nós estamos orando, a dona Dalina, que está com o seu coração, seus pulmões sendo ainda visitados pelo Senhor, dona Dalina, que está na UTI, o Senhor te abençoe, o Senhor cuide, o Senhor cure a senhora em nome de Jesus, a senhora seja visitada pelo poder, pela graça, pela vida e pela saúde, recebe a cura, recebe a ressurreição em nome de Jesus. Deus de maravilhas, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre todos os nossos queridos, te clamamos, ó Deus, de maneira muito triste, pela família da Jana, da Janaína, né? A Jana que faleceu, e uma amiga, irmã em Cristo, amiga das minhas filhas, a Jana está na glória do Senhor, mas que o Senhor visite a sua família, os seus filhos, a senhora, sua mãe, sua casa, seus queridos, ó Deus, nesse momento, porque a Jana está na glória do Senhor, mas, Senhor, nós te pedimos, consola, conforta, traz da tua paz, a paz que excede o entendimento, sobre a família da Jana, principalmente seus filhos, jovens, meninos maravilhosos, assim, pessoas, assim, são príncipes do Senhor, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, a senhora, sua mãe, a glória, a graça, a presença, o mover de Deus sobre os familiares, sobre aqueles que têm na Jana a referência como a serva de Deus, uma pregadora, abençoa, derrama-te, ó Deus, sobre a vida dessa família, e na pessoa dessa família, todos os lares que estão, ó Deus, tristes, angustiados, aflitos, enlutados por uma situação tão difícil, tão descontrolada, que mostra e expõe a nossa fragilidade, expõe, ó Deus, tantas coisas, como governo, como sociedade brasileira, que expõe também, com certeza, a nossa impotência.
Por isso que nós dependemos do Senhor. É por isso que nós devemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. E é por isso que nós nos derramamos diante da tua presença e do teu poder. Move-te, cura-nos, restaura-nos, dá-nos, ó Deus, um domingo maravilhoso de alegria. Ó Deus, onde o Senhor está na direção de todas as coisas, move-te dos céus. E nós possamos falar grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida abundante de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque se Deus é por nós, claro, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Por quê? Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus, nada, nem passado, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, porque estamos atrelados, conectados em Jesus Cristo, no amor, na plenitude da salvação do seu senhorio, a Ele toda a honra e toda a glória. Que você tenha um domingo maravilhoso, às 4h30, porque hoje é domingo, às 4h30 eu estou de volta, a gente pensando mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê um domingo maravilhoso. Um beijo, até mais tarde, hein? Fiquem na paz, tchau, tchau.